Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar a correção da apostila Aprender Sempre, volume 3 de Língua Portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental, da aula 3 em diante. O lugar da arte. Objetivos da aula: repensar a arte nos espaços e ressignificar, dar um novo significado para o meio. Compreender o poder de transformação dos espaços, amenizando, diminuindo problemas de relevância social. Debater sobre estruturas estéticas na arte. Questão 1. O espaço escolar pode ser um dos locais onde nos deparamos com diversos tipos de arte. Leia a matéria a seguir e responda as questões. Cultura, 16 de outubro de 2019. Alunos reproduzem obras de arte famosas em portas de escola. A MF Rui Bloem, de São Paulo, tem reproduções de telas de pintores como Tarsila do Amaral. Os visitantes que chegam à MF Rui Bloem, na cidade de São Paulo, são recebidos pela Moça com Brinco de Pérola, uma reprodução do famoso quadro do artista holandês Johannes Vermeer, pintada na entrada. Outras réplicas, como a de Abaporu, da brasileira Tarsila do Amaral, ilustram um total de 40 portas da escola. A ação faz parte de um projeto de arte extracurricular realizado entre agosto e setembro na instituição. O material de pintura foi adquirido com verba da prefeitura e doado por uma empresa. Durante 2 meses, alunos do 4º ao 9º anos estudaram artistas plásticos, definiram um responsável por cada tela, imprimiram fotos das obras e as reproduziram nas portas, tudo sob a orientação da professora Priscila Trentin. Primeiro montei 2 turmas de pintura e saíram coisas fantásticas. Pensei que aquilo não podia ficar só nas telas. Conta! Quem conta? A professora Priscila Trentin. Por que está entre aspas? Porque é a reprodução do discurso direto, ou seja, da própria fala da professora. Assim, a criadora do projeto decidiu consertar as portas muito repletas de buracos e sem fechadura, com arte. O que os alunos pensam sobre o projeto? Foi uma forma de nos sentir livres da sala de aula. Conseguimos expressar o que estamos sentindo por meio da pintura. Também está entre aspas, porque é o depoimento da Maísa N, de 13 anos. Antes do projeto, eu não tinha muito interesse em pintar. Agora comprei materiais de arte para usar em casa. Gabriela P, 15 anos. Depois que você termina a pintura e vê que fez coisas tão bonitas, começa a achar que é capaz de tudo. Anne Heloísa C, 12 anos. Quando estou triste, desconto a raiva no desenho. Quando estou feliz, também expresso o que estou sentindo por meio do que estou desenhando. Amanda S, 15 anos. Observem que essa parte aqui traz o depoimento de alguns alunos a respeito desse projeto, por isso que está entre aspas, né? Porque é o discurso direto dos próprios alunos, é a representação, a reprodução da fala desses próprios alunos, tá? Então, aqui é a parte de opinião sobre o projeto. Outra coisa que é importante vocês saberem, que os nomes aqui tem o primeiro nome e o sobrenome está abreviado. Neste caso, o sobrenome está abreviado para manter em segredo a identidade de cada pessoa. Como eles são menores de idade, não pode ser identificado em notícias, entrevistas, enfim, tá? Agora, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque quando você vai escrever o seu nome numa avaliação, por exemplo, ou em algum outro documento, você não deve abreviar o sobrenome. Se você for abreviar, você deve abreviar o sobrenome do meio e manter por extenso o seu último sobrenome. Pelo menos sempre o último sobrenome você deve manter por extenso. Na verdade, você deve manter escrito por extenso seu primeiro nome e o último sobrenome. Se necessário, você abrevia com a letra inicial e o pontinho
ou sobrenome do meio. Muito bem, aqui tem a fonte, né, com o título da notícia, onde foi publicado, que é no Jornal Joca, o site e a data de acesso desse texto. Exercício 2, letra A. Você gostou da iniciativa ofertada na escola apresentada na matéria do jornal? Justifique a sua resposta. Então, observe que aqui é uma resposta pessoal. Cada um de vocês tem uma opinião a respeito desse projeto. O que é que você achou desse projeto, né? Dessa escola que foi reproduzir as obras de arte nas portas da escola e com uma forma de consertar. A palavra consertar as portas no texto está entre aspas, porque quer dizer, porque é no sentido figurado, digamos assim. Não é que alguém foi lá com martelo, enfim, com lixa, com pregos e fez necessariamente um conserto só nesses termos. O consertar a porta aí seria essa ilustração, essa reprodução artística que foi feita nas portas, e isso acabou renovando, digamos assim, né? A cara das portas, dando um aspecto até mais agradável e também disfarçando imperfeições ou algum buraco na porta ou alguma porta que estava sem fechadura. Então, por isso que a palavra consertar está entre aspas no texto. Então, aqui, pessoal, como eu disse, né, é uma resposta pessoal, cada um de vocês tem uma opinião a esse respeito. Agora, eu coloquei a minha resposta aqui, né? Eu considero que esse projeto é muito bom, porque permitiu que os alunos expressassem seus talentos artísticos e ainda deu um novo visual para as portas. Elas foram ressignificadas com as pinturas das obras de arte, né? Isso deu uma possibilidade de que as portas sejam olhadas de maneira diferente, e não só as portas, né? O ambiente escolar fica mais agradável. Letra B. Quais foram os objetivos principais da turma com esse projeto? Então, aqui, pessoal, é o seguinte: o projeto tinha por objetivo revitalizar os espaços escolares, né? Dar uma nova vida, digamos assim, renovar os espaços escolares, divulgar obras clássicas e ensinar além da sala de aula, né? Os alunos geralmente gostam quando a escola, os professores fazem projetos e trabalhos extra classe, porque diversifica o ambiente e o local de estudos, né? E isso é bacana, isso é agradável mesmo. E além disso, ressignificar, né? Também onde a arte habita, ou seja, é uma forma de mostrar que a arte não precisa estar só nos museus, só nas galerias de arte, só nos quadros clássicos, né? Então, a arte pode estar em muitos outros lugares ao nosso redor e isso é muito agradável, muitos de nós ganhamos com isso. Letra C. Com base no debate inicial da aula e na leitura efetuada, você acredita que exista um local correto para que a arte seja exposta? Então, gente, né, quando vai chegando nessa altura da aula, certamente vocês já conversaram na classe, já conversaram com os colegas, com os professores a respeito do tema. Os professores já propuseram um debate, uma reflexão a respeito do lugar da arte, né, dos significados da arte, da valorização do artista. Então, vocês já têm condições para responder essa questão. Então, aqui, pessoal, também é uma resposta pessoal, vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá? Agora, eu deixo aqui uma resposta, até mesmo para inspirar vocês, para vocês pensarem sobre o assunto, que é o seguinte: é possível compreender que existem diferentes possibilidades de criar e expor a arte para além dos museus e galerias de arte, por exemplo, né? A arte pode estar numa escultura na entrada da sua cidade, por exemplo. Tem muitas cidades que têm
né? Esculturas muito interessantes, seja lá de um santo, de um personagem da cidade, né? De um personagem da mitologia grega, tá? Isso também pode ser encontrado em praças públicas. Tem muitas praças, inclusive em São Paulo, que tem esculturas muito importantes mesmo, muito interessantes, né? Históricas até. Pode ser no canteiro de uma avenida, né? Eu conheço lugares que têm exposições, assim, que tem exposta obra de arte, uma escultura feita com sucata, né? Então tem um personagem lá da mitologia grega feito com sucatas, com porcas e parafusos, entre outros, tá? A arte também pode estar nos grafites dos muros, dos prédios, né? Nós temos visto muito o grafite, né, expandindo, e isso é muito bacana, porque quando a arte ocupa esses outros lugares, ela também se torna mais democrática, mais popular, mais pessoas podem ver e apreciar essas diferentes manifestações artísticas, né? Por exemplo, olha, tem toda uma fachada, um prédio lá alto, gigantesco, com a pintura de um grafite, muitas vezes tem ali uma charge que faz uma crítica a alguma questão social ou que propõe uma reflexão ali através da linguagem não verbal, do desenho, né? Então, isso é muito bacana, né? Como eu estou dizendo, porque aí atinge um número maior de pessoas do que somente aquela arte que está dentro dos museus, né? Então, um outro lugar aqui que também vocês encontram, né, arte é nas estações de metrô, por exemplo, né? Ainda, por exemplo, na cidade de São Paulo você encontra muitos muros e prédios com obras maravilhosas, com grafites maravilhosos, né? E nas estações de metrô também. Geralmente você encontra, às vezes tem uma escultura lá exposta, às vezes é uma exposição temporária que fica por um período, ou tem algumas obras de arte em estações de metrô que já são definitivas ali, algumas pinturas muito bacanas por sinal, tá? Você também pode encontrar formas de arte nos muros das escolas, né? Assim como esse projeto que nós estamos vendo nessa aula, que foi para ressignificar as portas da escola, para pintar obras clássicas nas portas da escola, tem muitas escolas que têm pinturas lindíssimas, diversificadas, inclusive de obras clássicas ou de grafites nos muros da escola. Você pode encontrar no beco do seu bairro, na viela do seu bairro, de repente, né? Uma também uma pintura, um grafite, enfim, uma manifestação artística, tá? Nas criações artísticas que os moradores colocam em praças públicas. Por quê que eu estou colocando isso daqui, né? Porque eu tenho visto, eu sei que é possível, né? E eu tenho visto algumas praças em que os moradores criam peças, por exemplo, com pneus, pintam e transformam não só aquele objeto, né, com a reutilização, como eles também transformam os espaços públicos deixando um local mais agradável, mais conservado, em que a população participa e se sente, né, parte integrante daquele local e interage de forma respeitosa com aquele local. Isso é possível, eu tenho visto, tá? Qualquer hora eu quero trazer até um vídeo sobre isso para mostrar algumas praças para vocês. Muito bem, então esse aqui é um exemplo de resposta para essa questão. Na sequência, na letra D, quais benefícios uma produção artística pode oferecer às pessoas que a produzem e a consomem? Ou seja, quais benefícios uma produção artística pode oferecer para as pessoas que estão produzindo, que estão fazendo, e para as pessoas que estão consumindo essa arte, no sentido de que estão apreciando essa arte, certo? Então, aqui, é claro que também vocês podem responder com as palavras de vocês, né? Eu vou deixar uma resposta aqui para inspirar vocês, e, enfim, para servir de base para vocês, tá?
Então, a arte, além da função estética, né, ela ressignifica espaços e até mesmo as nossas emoções. Ressignificar espaços, como eu disse e dei exemplos na questão anterior. E ressignificar as nossas emoções, porque a arte pode proporcionar sensações de bem-estar, tanto para quem está produzindo, para quem está recebendo, né? Sensações de realização, de alegria, entre outros sentimentos, né? Então, você pode, por exemplo, quando você vai assistir um concerto musical, ouve uma música que você gosta, geralmente você tem aquela sensação de bem-estar, né? Então, é uma sensação agradável. De repente, você vai assistir é, a uma peça de teatro que te agrada, que te descontrai, enfim, né? É, que desperta seu bom humor. Então, isso é muito agradável, é muito positivo, digamos assim, né? Ou mesmo quando você aprecia um quadro, uma obra de uma tela, uma pintura, quando aquela pintura propõe uma reflexão para você, e assim por diante, tá? Além de proporcionar novos olhares e novos espaços, é claro, né? Muito bem. Na letra E, você já teve contato com algum tipo de representação artística semelhante? Qual ou quais? Então, aqui, pessoal, realmente vocês precisam escrever com as palavras de vocês, vocês precisam, né, colocar aqui, inclusive podem colocar nos comentários para mim também, tá? Que eu gostaria muito de saber se você já visitou algum museu, qual museu você visitou, tá? Se você já foi em algum concerto musical, se você assistiu uma peça teatral, qual que você lembra, qual que marcou você, tá? Ou mesmo se você teve conhecimento de alguma manifestação artística, pode ser até por algum programa de televisão que você ficou conhecendo, não tem problema, tá? Ou olha, você viu um grafite, né? Num muro, num prédio que te chamou a atenção, que te despertou, que você está lembrando aí, conta para nós, tá? Então, aqui qual ou quais, certo? Então, lembrando aí que nós não estamos falando só de obras de arte de museu, de representação artística que está em museus e galerias de arte, tá? Lembrando daqueles exemplos que eu dei nas questões anteriores também, de que nós podemos encontrar diferentes manifestações artísticas em diferentes espaços, tá bom? Então, aqui você vai contar isso daí para nós. E na questão 3 é o seguinte: o texto que acabamos de ler possui tanto fatos quanto opiniões. Ambos os elementos são importantes para convencer o seu leitor da sua opinião. Entretanto, os fatos sempre acabam sendo de maior peso, pois são inquestionáveis, é aquilo que de fato é que realmente aconteceu, né? Tendo isso em mente, localize exemplos de fato e opinião dentro do texto e preencha a tabela a seguir de acordo com as suas conclusões. Então, aqui, pessoal, vocês vão olhar principalmente no primeiro parágrafo para vocês encontrarem os fatos, tá? Vocês, quando olharem novamente no texto, vão observar isso, né? Que nesse primeiro parágrafo tem, então, as informações principais a respeito do projeto, que são os fatos. Por exemplo, nome da escola, isso é um fato, tá? Foi exatamente nessa escola que foi feito esse projeto. Quais pinturas foram feitas, né? São várias, mas tem duas que foram citadas no texto, nesse primeiro parágrafo, que é a moça com brincos de pérola e a Baporô. Onde foram feitas? Nas portas da escola, isso também está claro. Quais turmas estavam presentes? Alunos do quarto aos nonos anos, tá? Agora, a parte de opinião, você pega, por exemplo, a opinião da professora, está no segundo parágrafo. E na terceira parte do texto, né, depois da pergunta o que os alunos pensam sobre o projeto, que é aquela parte que está entre aspas, o depoimento de cada aluno, e nesse depoimento eles dão a opinião a respeito do projeto. Então, a arte te faz ser mais livre,
é uma opinião dos alunos. O trabalho ficou incrível, né? O trabalho não podia ficar só na tela, que é a opinião da professora. O trabalho ficou incrível, também é uma opinião da professora. E quando você termina a pintura e vê que fez coisas bonitas, começa a achar que é capaz de tudo. Então, esse quadro dá para visualizar bem o que é fato, que é inquestionável, e que é opinião, ou seja, aquilo que cada um pensa a respeito de um determinado assunto, no caso aqui a respeito do projeto que nós tomamos conhecimento através desse texto, ok? Dando sequência na página 7, aula 4, o grafite e o meio. Objetivos da aula: analisar as construções estruturais da arte, interpretar a linguagem verbal e não verbal, analisar artigo de opinião, evidenciando, destacando o ponto de vista e os argumentos para defendê-lo. Na aula anterior, vimos que a arte não possui apenas uma residência, ou seja, não se limita aos museus ou aos livros. Observe a imagem a seguir e responda às questões. Então, aqui nessa foto, né, tem até a fonte aqui da foto, Bruno Pomba, a analogia é uma fotografia de um grafite. Então, aqui a própria fonte já fala qual é essa pintura aí nessa parede. Aqui o desenho que você vê é um fósforo, né? De repente você pode pensar que é uma vela, um fósforo aceso com as chamas aí, tá? E a sua fumacinha. E algumas palavras: sabedoria, trabalho, respeito, crescer. Aqui embaixo está escrito evoluir, produzir, viver, fé, foco, força, amor, união, organizar e vencer. E se você ler assim, olha, sabedoria, trabalho, respeito, crescer, evoluir, dá uma sequência aí de leitura. Se você ler daqui, produzir, viver, fé, foco, força, amor, união, organizar, vencer, evoluir, também faz sentido quando você finaliza com a palavra evoluir, tá? Tanto você lendo na sequência as palavras da direita e terminando em evoluir, ou você lendo as palavras da esquerda e terminando em evoluir, tá? É uma forma de interpretar esse grafite, mas você pode interpretar de outra maneira também, tá? Então, agora, nós vamos pensar sobre essa forma de arte, tá? Você já se deparou com esse tipo de produção artística? E qual o nome dado a essa pintura da parede, né? Então, o nome dado é grafite e se você já se deparou com esse tipo de pintura, de produção artística, então aqui você que vai dizer o que provavelmente muitos de vocês, todos vocês, ou a maioria já viu alguma produção artística desse tipo, que é um grafite, tá? Então, aí você vai contar isso. Se você já viu, pode contar onde viu, como era, tá? Não tem problema. Então, aqui, né, você vai dizer aí qual, ou onde e que tipo de... Se você já viu, né, uma produção artística desse tipo e onde você viu e tudo mais. E, além disso, você pode colocar aí a definição de grafite, que é uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado sobre um suporte que não é para essa finalidade. Por exemplo, né, olha, de repente pinta-se um muro, como eu já disse, a fachada de um prédio, a parede de um banheiro público, né, e assim por diante, tá? Então, geralmente usa um suporte que não é específico para aquela finalidade, ele acaba sendo transformado em um suporte para essa forma de arte. É uma forma de protesto popular através da arte, tá? Muitas vezes tem, então, uma crítica, propõe uma reflexão através da arte. Página 8, letra B.
O que você pensa sobre a utilização de espaços públicos na produção de artes contemporâneas? Justifique a sua resposta. Então, aqui também é uma resposta pessoal, né? Mas muito provavelmente você vai colocar, né, que os espaços públicos são importantes, né? São importantes locais tanto para a produção quanto para a divulgação das artes contemporâneas, né? Por exemplo, uma forma de arte contemporânea, ou seja, mais recente, é o grafite, né? Porque possibilitam que mais pessoas tenham acesso a diferentes formas de manifestações artísticas, né? O que torna a arte mais democrática, mais popular, justamente porque mais pessoas podem ver, podem ter acesso, de repente podem participar de uma oficina de arte que esteja sendo realizada numa praça ou em um outro espaço público, né? Ou podem assistir até mesmo um teatro em praça pública, um concerto musical. Eu conheço uma cidade do interior que já levou óperas, né? Cantores de óperas em praça pública. Tá? Então, isso é aberto ao público para os moradores da cidade, né? Tem cidades que tem concha acústica em praça pública, né? Com tanto ilustrada com grafite, quanto essa concha acústica pode ser usada, então, para diferentes shows, para diferentes concertos musicais, para diferentes apresentações, né? Então, isso é muito bacana, tá? Isso é muito importante, muito interessante. Pensa aí também vocês o que é que tem na sua cidade que é de forma artística, que é aberto ao público, né? Pensa se tem alguma dessas coisas que eu estou citando. Geralmente em épocas natalinas, por exemplo, tem corais que se apresentam em espaços públicos, né? Tem cantatas. Eu conheço no interior de São Paulo locais que têm cantatas maravilhosas que eram abertas ao público, que eram num quarteirão aberto ao público, e apresentações de grande qualidade artística e entre outros, tá? Então eu gostaria muito que vocês comentassem, escrevessem sim para mim nos comentários o que é que tem na sua cidade, né? De manifestação artística, nos espaços públicos, inclusive, tá bom? Eu gostaria muito de saber, muito de conhecer. Fico aguardando a resposta de vocês, o comentário de vocês também aqui no vídeo, tá bom? Letra C. Qual figura se encontra desenhada na parede? O que você consegue compreender da pintura de modo geral entre o texto escrito e a imagem pintada? Então aqui, gente, existe, né, uma relação entre o fósforo, a chama e o texto, certamente vocês já perceberam isso, né? Então vejam bem, essa chama é como se ela tivesse, digamos assim, alimentando, incentivando, impulsionando essas palavras que ele deixou aqui na mensagem, né? E de certa forma é possível perceber uma interligação, uma relação entre elas. Olha, sabedoria é necessária para a realização de muitos trabalhos, preciso ter respeito para crescer e para evoluir, é importante produzir, viver, ter fé, foco, força, amor, união e se organizar para vencer e para evoluir. Então, eu entendo como assim algumas palavras que estão interligadas, como se fosse um ciclo aí de crescimento, de otimismo, para que as pessoas tenham força, tenham fé, tenham coragem nas suas caminhadas, nos seus objetivos, naquilo que elas pretendem na sua vida, no sentido aí dessa possibilidade de evolução, tá? Então é possível compreender que o artista teve como intenção alimentar o espírito de união e trazer ao seu público um olhar mais positivo e coletivo. Coletivo justamente porque a obra é pública e para que as pessoas olhem, façam sua reflexão e sejam tocadas por essa obra de arte aí, então, na sua coletividade, na sua comunidade. Letra D. Você acha possível que o grafite esteja presente em espaços como museus? Justifique a sua resposta.
Então, aqui também é uma resposta pessoal, eu vou deixar uma como base, mas é claro que você pode e deve escrever a sua opinião, desde que você justifique a sua resposta. Lembrando que é importante justificar a sua resposta, né? Então, é possível que o grafite esteja presente em espaços como os museus? Sim. É possível que ele faça parte de variadas exposições artísticas, de diferentes exposições artísticas, né? Assim como as obras clássicas podem ocupar espaços populares para além dos museus, né? Por exemplo, no projeto que nós lemos aqui dessa escola, né? Olha, as obras clássicas foram reproduzidas nas portas da escola, né? Então, nada impede que o grafite também possa transitar, que ele possa ir para além dos muros e fachadas, digamos assim, né? Das áreas públicas e da cidade, para os museus e galerias de arte, né? Por exemplo, pode ser até mesmo pintado em uma tela para expor, ou mesmo ocupar uma parede do museu, ser pintado numa própria parede do museu, né? Então, isso é possível sim. Agora leia o artigo de opinião a seguir e converse com seus colegas sobre as ideias do autor. O valor da arte urbana. Considerando uma das manifestações mais comuns da arte urbana, o grafite se desenvolveu a partir dos anos 60, estando fortemente vinculado às tribos urbanas e aos movimentos de contracultura e transgressão, em especial ao hip hop. A natureza dessa arte e suas temáticas abordadas são extremamente variadas. Podem aludir, fazer alusão, fazer referência a problemas sociais e políticos, podem ter caráter informativo, satírico, quer dizer, fazer uma sátira, ter uma ironia, né? Ter um tom irônico, que é quando se ridiculariza, por exemplo, vícios ou imperfeições, né, de alguém ou de um contexto social. Pode ter também caráter contestatório, ou podem ser meras expressões artísticas desvinculadas de referências. O grafite se desenvolveu de forma intensa no Brasil, que se tornou uma referência nessa prática de arte urbana. Não obstante sua popularidade, essa expressão artística foi, por muito tempo, desvalorizada, sendo relegada à condição de vandalismo, crime, contravenção ou de mera poluição visual. A estigmatização do grafite está diretamente ligada à sua origem, desvinculada dos cânones artísticos, e à sua associação com grupos e segmentos da sociedade, que são alvos de discriminação e desvalorização. As grandes metrópoles encaravam o grafite como um problema urbano e estabeleceram algumas vezes estratégias para tentar coibir a sua prática, não raramente apelando para a criminalização dos movimentos de contracultura que o praticavam. O argumento de que o grafite é uma forma de poluição visual e de degradação urbana é bastante questionável. Ao contrário do que dizem os detratores, né? Os que criticam, que desvalorizam essa manifestação artística, os murais e painéis coloridos ajudam a quebrar a monotonia do cinza que predomina nos ambientes urbanos, muitas vezes ajudando a embelezar e valorizar as ruas. É uma forma de arte democrática, disponível para a apreciação de todos os cidadãos, com o potencial de popularizar de forma acessível o desfrutar da arte, porque qualquer pessoa que passa na rua pode ver e desfrutar da arte. Você não precisa pagar um ingresso, por exemplo, para entrar no museu, né, ou em uma exposição de arte. Longe de ser um problema urbano, o grafite é uma prática que ajuda a humanizar e sensibilizar as massas, né? Grande quantidade de pessoas. E mesmo que a opinião sobre o grafite não seja consensual, ele tem o poder de estimular o debate, a crítica, o pensamento sobre a arte e o refinamento estético. A partir dos anos 2000, entretanto, o grafite passou a ser gradualmente assimilado como uma manifestação artística original e legítima.
a sociedade passou a compreender melhor o seu potencial de comunicar ideias, denunciar problemas sociais e expressar a insatisfação de grupos marginalizados. A prática se tornou objeto de estudo dos acadêmicos e grafiteiros de renome passaram a ser convidados para integrar exposições de arte em museus e galerias. Paralelamente ao desenvolvimento de um mercado associando o grafite ao design comercial, também foram criadas oficinas de grafite e projetos que possibilitaram o seu uso como ferramenta educacional para a comunicação de ideias e valores associada à inclusão social e à introdução no universo da arte. Acredito que a tendência de assimilação e aceitação do grafite como fazer artístico deve aumentar de forma considerável no futuro próximo, em função da crescente valorização dos saberes legados da contracultura e dos grupos marginalizados no passado. Pessoal, peço desculpa aí que eu tô já trocando umas palavrinhas, engasgando. É que é o seguinte, é que hoje é sexta-feira, às 23h40 da noite. Então, dei um desconto aí, tá bom? Você concorda com as ideias do autor sobre o grafite? Justifique sua resposta apontando argumentos do texto com os quais você concorda ou discorda. Então, aqui é a hora de você entrar em ação, tá? E você, então, claro, pode concordar ou discordar das ideias do autor sobre o grafite, tá? Inclusive, eu quero mostrar para vocês um parágrafo aqui que tem vários argumentos a respeito do grafite. Então, aqui no terceiro parágrafo, né, tem vários argumentos aqui, tá? Em defesa do grafite. Olha só, né? Os murais e painéis coloridos ajudam a quebrar a monotonia do cinza que predomina nos ambientes urbanos, né? É uma forma de arte democrática, disponível para apreciação de todos, né? Com o potencial de popularizar o desfrutar da arte. O grafite é uma prática que ajuda a humanizar e sensibilizar as massas. Ele tem o poder de estimular o debate, a crítica, o pensamento sobre arte e o refinamento estético. Então, aqui vocês encontram argumentos bem interessantes em defesa do grafite, certo? E que vocês podem usar na resposta de vocês. Vocês podem articular aí com as palavras de vocês, tanto em defesa, né, no sentido aí, se você concorda com as ideias do autor ou se você discorda também, tá? Não tem problema, pode discordar se for o caso. Então aqui, né, pessoal, vocês vão colocar a opinião de vocês e eu aproveitei esse espaço para colocar aqui algum, digamos assim, um vocabulário aí referente ao texto, né? Tem alguns termos no texto que valem a pena ser esclarecidos, né? Por exemplo, cânones artísticos, quando lá no segundo parágrafo, então fala assim, olha, a estigmatização do grafite está diretamente ligada à sua origem, desvinculada dos cânones artísticos. Quer dizer que o grafite não estava entre as obras consideradas exemplares. Cânones artísticos são obras consideradas exemplares, né? Já de muito renome, seja na pintura, na música, na literatura, entre outros, tá? E estigmatização aqui, né? Então, algo que é estigmatizado é aquilo que é marcado negativamente, seja algo ou alguém. Então, por exemplo, um estilo musical, quando ele é recriminado, reprovado, marcado de forma negativa, tá? Então, o grafite, de certa forma, sofria estigmatização, então, por não estar entre as obras consideradas exemplares, aí, entre os cânones artísticos, né? E contracultura, o que é isso? Que também aparece aí no texto, né? Olha, algumas vezes estratégias para tentar coibir a prática do grafite surgiam aí em ambientes urbanos, não raramente apelando para a criminalização dos movimentos da contracultura que praticavam o grafite. Então, contracultura é mentalidade dos que rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante, da qual fazem parte, né? Cultura dominante é aquela que quer
padronizar, digamos assim, as artes, o comportamento, enfim, tá? Então, o objetivo da contracultura é o quê? É se opor, né, às normas e padrões estabelecidos pela sociedade, certo? Então, espero que esse vocabulário também ajude vocês, que vocês aprendam em novos termos e eles passem a fazer mais sentido para vocês, tanto na leitura desse texto quanto de outros, tá? E eu espero ter ajudado vocês, ter contribuído com mais essa correção. Tenham todos um bom final de semana, que eu disse para vocês que hoje é sexta-feira. Eu agradeço a todos vocês. Tudo de bom, um grande abraço e até a próxima correção.